Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Minha Arte, Meu Apego. Para você que não me conhece, eu sou a professora Sueli. Nesse canal, as minhas ideias são colocadas em temporadas. Então, assim que terminar esse vídeo, dá uma visitadinha lá no canal, tem bastante peça decorativa para você se inspirar. E nessa primeira temporada de 2024 com mandalas, eu trouxe essa segunda ideia, que é essa mandala feito com MDF, com a borda toda revestida com chartons. E no centro, uma mandala que eu apliquei com stencil, uma peça requintada e que combina com qualquer ambiente. Mas antes de começar o passo a passo, eu peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele joinha, adicione o sininho para ficar por dentro. Tem a terceira aula ainda da mandala, ainda vai ter muitas aulas de mandala que eu preparei. E também, gente, compartilhe para as pessoas que gostam de artesanato, né? Isso está ajudando muito meu canal, graças a Deus, cada vez cresce mais. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, o companheirismo daqueles que sempre mandam uma mensagem, sempre elogiando o meu trabalho. Isso é muito gratificante para mim. Então, continue acompanhando o meu trabalho, eu ainda tenho muita ideia para inspirar vocês. E chega de blá blá blá. E bora para a bancada! Comecei dando fundo branco com a tinta PVA em uma placa de MDF medindo 35 centímetros de diâmetro, de 3 milímetros de espessura. Passei 2 demãos da tinta branca, inclusive na lateral, e em cada demão fui passando um rolinho para tirar as marcas do pincel e depois sequei com secador. Eu passei esse fundo porque a pintura final é uma tinta metalizada na cor clara. Então, a cor metalizada vai ficar mais aparente com esse fundo branco. Apliquei esse fundo nos 2 lados da placa. Depois peguei outra placa, só que agora vazada, medindo na parte externa 30 centímetros de diâmetro e na parte interna 21 centímetros de diâmetro. E nessa guirlanda eu usei o gesso acrílico e uma brochinha com as cerdas bem durinhas. Então, fui dando batidinhas apenas de um lado da plaquinha, para ficar com aparência de chapiscado. Nessa aula eu estou usando a placa de MDF, mas na aula anterior eu fiz esse círculo vazado com papelão. Eu deixei o link na descrição para quem não assistiu e deseja fazer com papelão. Depois sequei com o secador. E para pintar a primeira mandala de 35 centímetros, eu usei a tinta Metal Colors na cor champanhe. É uma cor perolada que, por sinal, é muito bonita. Fui pintando da mesma forma quando eu fiz o fundo branco, com um pincel de cerdas bem macias. Fui dando pinceladas e depois passando um rolinho para tirar as marcas das cerdas do pincel. Mesmo a tinta sendo mais grossa, eu passei 3 demãos para cobrir bem o fundo branco. Pintei os 2 lados e a lateral, e a cada demão eu fui secando com o secador.
E para pintar o círculo vazado, eu queria uma cor ferrugem. Então, eu usei as tintas marrom, laranja escuro, cerâmica e cobre medieval. Eu coloquei também na bancada as tintas amarelo e Tiffany, mas acabei usando só amarela. Primeiramente, eu esponjei com a tinta marrom. E para esponjar, eu usei essa esponjinha de maquiagem. Sempre que eu esponjo com tinta alguma peça, eu costumo usar vários tipos de esponjas, para mostrar que dá para fazer com qualquer esponja. Esse efeito ferrugem também dá para fazer com outras tintas, com a tinta marrom, né, que é a principal, depois esponjando com a tinta amarela, com a tinta vermelha. Se você quiser um tom oxidado, aí usa a cor Tiffany e vai mesclando as cores igual eu fiz. É só seguir o passo a passo. Depois do marrom, a próxima cor que eu usei, que é mais próximo do marrom, foi a cor cerâmica. Então, carreguei a esponja com a tinta, tirei bem o excesso e fui esponjando por toda a peça, porém, não cobrindo totalmente. Tem que ficar o mesclado do marrom com a cerâmica. E depois eu usei a cor laranja, que é um tom mais claro do que o cerâmica, e esponjei da mesma forma que eu fiz com a tinta cerâmica. E veja bem como já está com uma cara de peça enferrujada. Depois, com um cabo de pincel, eu coloquei a tinta na bandeja, que essa tinta já estava bem durinha, mas deu para reaproveitar. E então eu fui esfumaçando com a tinta amarela, molhando a esponja na tinta, tirando o excesso e esponjando por toda a placa. O amarelo é mais para realçar a cor, porém eu tive que camuflar porque ficou uma cor muito vibrante. E então eu fui mesclando em cima dela a cor cerâmica, a cor laranja e a cor marrom para fechar essa cor amarela e ficar com mais aparência de uma peça enferrujada. E finalmente ficou a cor ferrugem que eu queria. E para centralizar o stencil de mandala, assim como também demarcar a lateral para colar os chatons, eu coloquei esse círculo em cima daquele maior, alinhei bem as mandalas e demarquei com um lápis, conforme demonstrado aí no vídeo.
Depois eu coloquei o stencil de mandala no centro, coloquei fita crepe para segurar bem, para o stencil não escorregar. E com o gesso acrílico e uma espátula, eu fui cobrindo a parte vazada do stencil. Como o meu potinho já estava quase sem nada de gesso, eu tive que passar uma camada bem fina para poder cobrir toda a mandala. E graças a Deus deu para cobrir toda a mandala. Eu achei melhor trabalhar com gesso acrílico do que com a massa modeladora. Ele deixa mais lisinho, porém ele é mais líquido. Então, se for usar o gesso acrílico, eu aconselho deixar um pouco fora para ele dar uma leve engrossada e assim fica mais fácil de trabalhar. O do meu potinho já estava durinho, porque toda hora eu abria para fazer um trabalho, então ele endureceu. Isso também tem que tomar cuidado para ele não ficar muito aberto e virar pedra. Retirei o stencil com cuidado e limpei as partes que vazaram com um paninho umedecido com água. Depois lavei o stencil, esperei o gesso secar bem, foi bem rápido. Depois eu retornei com o stencil na mandala, coloquei ele bem justinho, né, conforme os desenhos, coloquei a fita crepe e para sombrear eu usei a tinta cobre medieval. Eu já tinha começado a sombrear quando me dei conta que eu esqueci de ligar a câmera, mas é só seguir o passo a passo. Coloquei um pouquinho de tinta na bandejinha e com o pincel Pituá passei na tinta, tirei o excesso e fui esfumaçando todos os desenhos dessa parte da mandala, conforme demonstrado no vídeo. Eu fiz um degradê, deixando o centro mais escuro e fui clareando por partes até chegar ao desenho maior. Como é a primeira vez que eu estou fazendo essa técnica, eu comecei tudo errado. Eu deveria ter começado do centro para fora da mandala e clareando até chegar no desenho final. Eu fiz ao contrário, eu nem comecei na ponta, eu comecei em qualquer parte, mas no fim deu tudo certo. Para quem for reproduzir, eu aconselho a não cometer o mesmo erro. Então comece do centro mais escuro e vai clareando, criando um degradê. Depois eu peguei a tinta marrom, coloquei na bandejinha, tirei o excesso da tinta e fui escurecendo a parte de baixo da onde eu fiz o esfumaçado. Depois eu escureci um pouco mais o desenho seguinte. E ao invés de eu continuar escurecendo a mandala, o que eu fiz? Limpei bem o pincel, tirando quase que completamente a tinta do pincel. Depois eu fui esfumaçando bem de leve o último desenho da mandala, deixando ele num tom bem clarinho. Depois eu carreguei o pincel com mais tinta, tirando apenas um pouco do excesso e continuei escurecendo as outras partes da mandala. Depois tirei a fita crepe e olha que lindo que ficou esse degradê. Essa é a primeira vez que eu fiz essa técnica e achei o máximo. Vou fazer mais aulas com essa técnica. Depois, passei o batedor na tinta marrom, tirei bem o excesso e fui sombreando aquele círculo que eu fiz com lápis para centralizar a mandala de stencil.
Terminando a parte de pintura, comecei a parte da colagem de pedrarias. Então eu usei alguns chatons de 3 milímetros de diâmetro na cor mel. Esses chatons são aplicados em vestidos de festas. Geralmente esses chatons são encontrados em armarinhos que vêm de linha, vêm de várias coisas de costura ou mesmo na internet. Eles são parecidos com strass, então dá para substituir com strass que vem em cartela de adesivos. E para facilitar na hora de pegar os chatons, eu pego um palito de manicure, coloco na ponta dele um pouco de cola permanente. Eu tiro todo o excesso da cola, deixo ela secar até ficar no ponto pegajoso. Desse modo, fica mais prático pegar os chatons. Depois que usar, não tira a cola, deixa ela lá. Quando for usar novamente, passa de novo na cola e faz o mesmo procedimento. A ponta do meu palito já está bem grossinha, porque cada vez que eu uso, eu aplico a cola. Eu usei secador para secar a cola mais rápido, tomando cuidado para não secar totalmente, ficar pegajosa. E antes de colar os chatons, eu peguei um botão de metal em formato de flor, medindo 2,5 cm, tirei aquela argolinha onde passa a agulha e colei com cola silicone no centro da mandala. Para colar os chatons, eu usei também essa cola de silicone. Como ela é muito pegajosa e eu precisei colocar pinguinhos, então a cada pingo na mandala, eu limpei o bico da cola com um guardanapo embebecido com álcool. Essa cola de silicone, ela tem álcool em sua composição. Eu fui pingando a cola em alguns pontos da mandala e a cada pingo eu fui limpando o bico da cola com o guardanapo. E depois fui colando os chatons. Essa parte da colagem não tem muito o que explicar. Aí vai mesmo da criatividade de cada um, a posição ou lugar onde quer colar. Depois dos chatons aplicados na mandala, comecei a aplicar na borda da mandala maior a partir daquele risco que eu tinha feito. Na segunda fileira dos chatons, eu coloquei um entre o outro, não um do lado do outro, conforme eu estou mostrando no vídeo.
Depois de aplicar os chatons, peguei 2 arabescos em MDF e pintei com a mesma tinta que eu pintei a mandala maior. Para pintar esses pequenos apliques, eu uso sempre um batedor de espuma pequeno. E também eu passei uma fita crepe embaixo e colei os arabescos para eles não ficarem dançando na hora que eu bater a tinta. E antes de colar os apliques de arabesco, eu colei a mandala vazada na mandala maior, conforme demonstrado aí no vídeo. E depois colei os arabescos. E para deixar os dois bem centralizados, eu me guiei pelo desenho da mandala pintada. E já era para ter terminado, mas eu achei que estava faltando mais alguma coisa. Então eu coloquei 4 fileiras de chatons nas laterais entre os apliques. E como guia para ficar certinho, eu usei um círculo de papel dobrado ao meio de 21 centímetros de diâmetro. E coloquei os chatons na mesma linha reta onde dobrei o papel ao meio. Coloquei também em volta da mandala desenhada. E finalizei colocando também alguns chatons entre os arabescos. Depois eu passei a pasta metalizada na parte onde eu pintei na cor ferrugem. Passei levemente com o dedo mesmo. Acabei não gravando a parte em que colei uma tira de couro para pendurar a mandala, mas é só assistir o vídeo anterior clicando no link que eu deixei aí na descrição. Mais uma vez eu agradeço a você que acompanhou esse passo a passo. Eu espero ter te inspirado a criar mandalas diferentes. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu vou fazer o possível para responder a todos. Ainda tá dando para eu responder todos os comentários. Fique com Deus e bye! Beijos!